Quero convidar o nosso querido pastor Leandro, conferencista, para somar aqui ao púlpito. Desejar mais uma vez que ele possa ser usado pelo Senhor, como tem sido usado nesses 3 dias de conferências. Deus abençoe. Graça e paz, queridos, em nome de Jesus. Amém. Louvo muito ao Senhor por esta igreja. Tenho agradecido a Deus a oportunidade de conhecer esta igreja, cada um dos irmãos, e ver a alegria que os irmãos têm falado do Evangelho, têm vivido, têm cantado. Muito bom, graças a Deus. Naturalmente que Deus está muito contente com tudo que os irmãos têm feito aqui. Eu tenho certeza que Ele vai continuar fazendo muito mais na vida desta igreja, na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Ontem minha esposa, minha filha estiveram aqui. Eu tenho 2 filhas, uma de 8 anos e outra de 13 anos. Mas hoje, infelizmente, elas não puderam estar aqui. Elas têm atividades na igreja, até a caçula também tem as suas responsabilidades. Ela passou hoje a tarde toda na igreja, à noite também tinha um cultinho dela. Então lá todo mundo tem as suas responsabilidades. Quando um sai, o outro precisa ficar. E foi o que aconteceu com a minha esposa hoje. Ela precisou ficar e me substituir lá em algumas coisas que a gente faz lá. Ela precisou estar lá. Infelizmente não pôde estar aqui, mas na sexta-feira ela esteve aqui, conheceu a igreja, gostou muito. A gente também tem tido o privilégio de estar um pouco mais perto do pastor Marcelo. E com fé em Deus, esse semestre agora próximo, ele vai estar mais junto ainda, né, pastor? Conosco. E a gente vai poder pregar. Queridos, por favor, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 6. Evangelho de João, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 66. Evangelho escrito pelo discípulo amado João, capítulo 6. A partir do verso número 66. Se você está com Bíblia, mas você vê que alguém do seu lado está sem, por favor, chegue um pouco mais perto dele ou dela, de maneira que todos agora possamos estar lendo a palavra de Deus. Lá em cima, aqui embaixo também. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do verso 66. Sentados mesmos, mas com reverência à palavra de Deus, eu vou ler e você me acompanha aí na sua Bíblia. A partir do verso 66, do capítulo 6 de João, diz assim a palavra de Deus: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhes Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Vamos orar, queridos. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos nesse instante e vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós queremos louvar ao Senhor por esta noite. Render-te, ó Deus, adoração diante de tudo que aqui foi falado, foi dito. Ó Senhor, nós queremos te agradecer, porque o Senhor, ó Deus, é o Senhor da igreja. É o Senhor que dá vida a qualquer pessoa, a todo ser humano. O Senhor transforma, o Senhor restaura, o Senhor cura, o Senhor liberta. O Senhor dá poder à tua igreja, Senhor, para fazer todas essas coisas. Muito obrigado porque nós fazemos parte da tua igreja. Muito obrigado por esta igreja, Senhor. Muito obrigado pela vida de cada um aqui esta noite. A nossa oração nesse instante, Senhor, é que o Senhor fale conosco. Que, ó Deus, qualquer coisa que porventura queira tirar a nossa atenção esta noite de ouvir a tua palavra, Senhor, que caia por terra em nome de Jesus. Que
de maneira que a nossa atenção agora não seja em outra pessoa, em outro lugar, senão aqui, Senhor. Por isso te oramos que o Senhor traga cativo ao Senhor todo o pensamento aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que nós possamos estar com o nosso olhar, com o nosso foco no Senhor, na Tua palavra, para que possamos ser cada vez mais uma igreja viva e que faça diferença onde nós estamos. Essa é a nossa oração, Senhor, que te fazemos, no nome daquele que é todo poderoso, no nome de Cristo Jesus. Amém. Querido, Jesus teve muitos discípulos. Alguns discípulos mais longe, outros mais perto. Alguns dos quais integravam ali o seu ciclo mais próximo de amizade, de relacionamento. Mas não eram apenas os 12, Jesus tinha muitos discípulos que o seguiam. Não foram poucas as ações do Senhor Jesus enquanto aqui ele esteve. Ele curou muitas pessoas, ele alimentou muitas pessoas, ele trouxe a grande maioria das pessoas que ouviam a Jesus, que experimentavam de Jesus, estavam seguindo a Jesus. Mas eles seguiam a Jesus por muitas razões. A verdade é que algumas pessoas ficaram frustradas, porque apesar de tudo que Jesus Cristo fez, Jesus não lhes correspondeu. Algumas pessoas queriam que Jesus lhes curasse. E Jesus lhes curou. Mas o que aconteceu é que Jesus não curou a todas as pessoas. Eles queriam que Jesus lhes desse comida. E Jesus lhes deu alimento. Mas o que acontecia é que a fome voltava de novo. E não foi sempre que Jesus realizou o milagre da multiplicação de alimentos. Eles queriam que Jesus lutasse contra a exploração a qual eles estavam sendo vítimas, que era a exploração do Império Romano. E Jesus lutou, é verdade, mas de um modo que a grande maioria deles não conseguiram perceber. Eu queria pedir, por favor, um pouco da sua atenção. Tem algumas pessoas que estão aí circulando, e isso tira a nossa atenção, isso pode tirar a atenção de algumas pessoas. Então eu quero pedir, por favor, vou procurar ser o mais breve possível. E aí, naturalmente, eu quero pedir a você que você foque a sua atenção aqui no que nós estamos falando. Podemos fazer assim? Obrigado. Jesus, então, lutou contra a exploração do Império Romano naquela época, mas de um modo que as pessoas não conseguiam perceber. O que acontece é que naquele período, desde aquele período, não era fácil ser discípulo de Jesus. Jesus não era um tipo comum de mestre, daquele que ensina apenas verdades sobre a vida. As verdades, quando o mestre se afasta, ou quando o mestre vai, é facilmente substituído por outro. Não. Desde aquela época, ser discípulo de Jesus tinha um preço. E quando alguns perceberam isso, de ser discípulo de Jesus tinha um preço, eles deixaram de seguir a Jesus. Eles queriam algumas coisas que Jesus oferecia. Eles queriam o poder de Jesus. Eles queriam o amor de Jesus, mas eles não queriam a Jesus. Eles não queriam viver como Jesus vivia. Eles não queriam amar como Jesus amava e pregava o amor. De maneira que quando aqueles discípulos do círculo maior resolveram fechar os seus ouvidos para as palavras de Jesus, bateu uma grande incerteza entre aqueles seguidores mais próximos de Jesus, os 12. Naquele momento, nesse exato momento desse trecho que nós acabamos de ler aqui, talvez pairava na cabeça daqueles discípulos mais próximos de Jesus
algumas indagações como: o que será feito de nós? A multidão não está mais seguindo o mestre, o que vai acontecer agora? O insucesso da missão do Senhor parecia se pronunciar. Era uma fuga em massa dos discípulos. E começou a deixar os 12 discípulos, os 12 amigos de Jesus mais próximos, temerosos. E ao ver essa situação dos 12 discípulos mais próximos, é que Jesus pergunta, em uma indagação de Jesus que vai perpassando os séculos e chega até hoje, mas a primeira fora feita aos discípulos de Jesus, aos 12, Jesus perguntando a eles: vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem ir embora? Queridos, parece que esta cena ainda se passa hoje. Quantas pessoas procuram a Jesus apenas para ver se eles dormem melhor uma noite, libertos de uma insônia? Quantas pessoas procuram a Jesus para ver se ficam curados dos seus vícios? Seja a droga, seja o álcool, seja o cigarro, seja a pornografia, seja a gula. Quantas pessoas procuram a Jesus apenas para terem restaurados os seus casamentos? Quantas pessoas procuram a Jesus para ver se eles dão um adeus à depressão? Quantas pessoas, queridos, procuram Jesus apenas para ver se Jesus lhes cura de alguma doença grave, quem sabe? Quantas pessoas procuram a Jesus para ver se tem os seus amores da vida de volta? Quantas pessoas? Quantas pessoas procuram a Jesus ainda hoje apenas para terem suas lágrimas enxugadas pela partida, quem sabe, de um parente tão querido, tão amado? Quantas pessoas ainda hoje procuram a Jesus apenas para ver se eles melhoram de vida? E quem sabe eles têm um pouco mais de dinheiro, de recursos? Quantas pessoas, queridos, ainda hoje procuram Jesus apenas para ver se eles têm uma velhice melhor? Quantas pessoas ainda hoje procuram Jesus apenas para ver se tem os seus problemas resolvidos? Quantas pessoas? Quantas pessoas só procuram a Jesus para ver se tem o seu passaporte para o céu garantido? Quantas pessoas? A grande questão é que Jesus, de fato, fazia grandes milagres. Jesus realmente fez muitas coisas por muitas pessoas. Mas a grande questão é, todas as necessidades voltavam na vida de cada uma daquelas pessoas. Naturalmente, queridos, que as necessidades não é o ponto central por que a gente deve se relacionar com Deus. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo nos alertou dizendo: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não me relaciono. E desde quando Jesus esteve aqui, as pessoas não poderiam se relacionar com Jesus apenas por aquilo que Jesus poderia fazer para elas. Pelo contrário, eu quero me relacionar com o Senhor, porque eu quero servir a esse Senhor, porque eu sei que não há outro caminho a seguir senão a Ele. Mas parece que não é esta a realidade de muitas pessoas. Diferentemente dessas pessoas que procuram a Jesus para ver se apenas Jesus lhe oferece alguma coisa, nós conhecemos muitos seguidores de Jesus que têm dificuldade para dormir, é verdade. E por isso essas pessoas se utilizam de remédios para ver se eles descansam um pouco mais à noite. Mas homens e mulheres de Deus, quantos discípulos de Jesus genuínos nós conhecemos, que continuam lutando, perdendo e vencendo a luta contra o vício. Todos nós conhecemos homens e mulheres de Deus tementes ao Senhor, que infelizmente tiveram seus casamentos arruinados. Todos nós conhecemos, queridos, mulheres e homens de oração, dos quais, infelizmente, a depressão parece ser uma companheira constante. Todos nós conhecemos homens e mulheres tementes a Deus, que são dilacerados com doenças,
algumas delas sem cura. Todos nós conhecemos filhos e filhas de Deus que durante um grande momento da sua vida vivem vidas solitárias. Todos nós, queridos, conhecemos pessoas salvas pela graça de Cristo Jesus, mas que choram a vida pela perda de um ente tão querido, pela perda de pessoas pelas quais elas eram apaixonadas, e não tem mais nada a ser feito para que essas pessoas voltem à vida. E algumas dessas pessoas, homens e mulheres de Deus, por um tempo parecem perder a alegria de viver. Todos nós conhecemos pessoas assim. Todos nós conhecemos homens e mulheres de Deus, santos homens de Deus, santas mulheres de Deus, que não têm nada, materialmente falando. Alguns até vivem de favores dos outros. Todos nós conhecemos homens e mulheres de Deus, idosos, com os quais têm velhices muitas vezes amargas. Todos nós conhecemos, queridos cristãos, cujas vidas estão mergulhadas em problemas. Todos nós conhecemos cristãos, homens e mulheres de Deus, cheios de dúvidas, até mesmo sobre a sua salvação. A lista dessas pessoas, pessoas sinceras na sua fé, pessoas sofridas na vida, preste atenção no que eu vou lhe dizer, desmentem os pregadores que prometem o céu na terra, promessa que Jesus nunca fez. Pelo contrário, Ele nos alertou: no mundo tereis aflições. A vida não vai ser fácil, não. A vida vai ser difícil. Mas parece que nós vivemos uma vida que a gente quer que a vida não seja esta aqui na terra. Mas é por causa do pecado que o sofrimento veio. É por causa do pecado que nós vamos sofrer ainda, é verdade. Que vamos passar momentos difíceis, é verdade. E não adianta, por mais que a gente viva querendo se livrar, nós não vamos. Os momentos difíceis virão sobre a minha vida. Venham sobre a minha vida, venham sobre a sua vida. E o que é que nós vamos fazer? A grande questão, queridos, não é a gente se livrar dos problemas, porque não vamos conseguir. Aqui na terra, nós não vamos conseguir. Nós só vamos ter extintos os nossos problemas aonde? Nos céus. E é para lá que nós estamos indo. Mas enquanto aqui nós estamos, nós vamos ter os momentos difíceis. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta. Quem é que lhe ajuda no momento mais difícil da sua vida? Quem é? Só Ele. Portanto, eu não busco me livrar dos problemas, porque não importa como eu estou, presta atenção nisso que eu vou lhe dizer. Não importa como eu estou, o que importa é com quem eu estou. E se eu estou em Cristo Jesus, se eu estou com Cristo Jesus, podem vir os problemas. Porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Mas uma coisa, queridos, nós não podemos fazer é seguir a Jesus apenas por aquilo que Ele pode fazer por nós. Porque não é Ele que está para nos servir. Não é Ele que está para nos servir. Nós é que temos que servir a Ele. Seguir a Jesus é uma decisão livre. Não seguir a Jesus também é uma decisão livre. Ele manda o convite para a festa. E Ele pede a confirmação da presença. Ninguém é obrigado a ir. E o que é interessante é que no convite de Jesus, há um relacionamento com Ele. Não há um esforço de marketing, não. Não há palavras para seduzir. Assim como nunca houve e não haverá palavras para enganar. O convite de Jesus, queridos, é para a vida. Preste atenção. O convite de Jesus é para a vida. Mas uma vida que vem depois da morte. Uma vida que vem depois da morte, sim. Se eu quero viver com Cristo, eu preciso morrer para mim mesmo. E é por isso que eu posso então usufruir da vida, porque eu morro para mim mesmo e agora não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. A vida para a qual Jesus convida a mim, a você, a todos nós, custou um preço muito alto, o preço da vida dele, quando ele morreu na cruz do Calvário.
A vida para a qual, queridos, Jesus nos convida, também custa a nossa vida. E eu quero lhe dizer, a vida com Jesus custa a nossa vida, a vida dominada pelos pecados. Porque o convite que Jesus faz a mim e a você, para que a gente possa se relacionar com Ele, é um convite à renúncia dos nossos pecados. E dos nossos pecados nós vamos precisar nos afastar deles dia após dia. As palavras do poeta John Donne, ele diz: nós nos casamos com os pecados e nós precisamos nos divorciar dele. E esse divórcio, queridos, vem pelo arrependimento. Eu preciso, você precisa, nós precisamos estar arrependidos de nossos pecados. Nós precisamos sim estar separados dia após dia dos nossos pecados. Mas o que acontece é que não é fácil a gente se divorciar dos nossos pecados. Sabe por quê? Porque nós amamos. Nós queremos pecar. Nós amamos pecar e é difícil a gente se livrar. Não é fácil. É por isso que o convite de Jesus à vida exige de mim e de você a morte. Essa foi a luta dos contemporâneos de Jesus. Eles queriam ver os sinais de Jesus. Eles queriam ver o que Jesus poderia fazer para eles, mas eles não queriam a conversão a Jesus. Eles queriam aquilo que Jesus poderia dar, mas eles não queriam a Jesus. Eles queriam uma espécie de amizade de conveniência. Eles não queriam a amizade verdadeira com Jesus. Eles queriam apenas aquilo que Jesus poderia oferecer. Jesus queria oferecer o pão e era isso que eles queriam, mas era muito mais do que isso que Jesus estava para oferecer. Jesus não queria oferecer apenas pão e cura. O que Jesus queria oferecer tinha um preço. Aquelas pessoas não queriam a salvação que tem um preço. Naturalmente, eu quero que você perceba que o preço da salvação não sou eu que pago, é verdade, foi o Senhor Jesus que pagou na cruz do Calvário, mas a salvação exige para nós arrependimento pelos nossos pecados. Essa deve ser a nossa luta hoje. Nós não podemos querer Jesus apenas por aquilo que Ele pode nos oferecer. Sabe por quê? Porque as necessidades vão voltar. Mas eu volto a lhe dizer, não importa como eu estou, o que importa na vida é com quem eu estou. A pergunta de Jesus para os seus discípulos naquele momento, e a pergunta de Jesus ainda hoje é: vocês também não querem ir embora? Não é fácil seguir a Jesus. E muitas pessoas tomaram ali a decisão de abandonar a Jesus. E foi isso que fizeram. E muitos, queridos, têm respondido sim a esta dramática indagação. Vocês também não querem ir? Muitas pessoas têm respondido sim, eu vou embora. Por que será? Muitas vezes, dentre essas pessoas que vão embora, estão aí aqueles que foram feridos pela igreja, a qual confundiram com Jesus. Não era Jesus, eram pessoas, mas eles achavam que era assim. Entre aquelas pessoas que se foram, estão também aqueles que foram vencidos pelos desejos. Pessoas que preferiram mais aquilo que eles queriam, aquilo que eles amavam tanto, do que seguir a Jesus. Em um tempo, essas pessoas que decidem abandonar a Jesus, cochearam ali entre os seus desejos, mas depois fizeram a escolha de abandonar a Jesus, sim. Entre aquelas pessoas, queridos, que respondem sim a esta pergunta, sim, eu vou embora, estão aquelas pessoas que seguiram a Jesus apenas por interesse. E preste atenção, uma vez Jesus tendo atendido aos seus interesses, abandonaram Jesus. Agora, entre os que se foram, estão aqueles que se enganaram a si mesmos.
nunca de fato morreram para eles, nunca tomaram a cruz de Cristo para o acompanhar, não. Estavam enganados, mesmo dentro da igreja. Assim como no passado, ainda hoje, queridos, nós temos muitas pessoas assim, de maneira que todos aqueles que buscam a Jesus apenas por interesse, é somente durante um tempo que eles ficam, logo depois eles vão embora. Queridos, a pergunta aqui dos discípulos a Jesus é a pergunta que nos traz ao centro da nossa vida com Deus. Pedro chega para Jesus e faz uma pergunta extremamente importante, que vai elucidar a mim e a você o porquê que nós seguimos a Jesus. Por quê? Se não é pelo que Jesus pode me oferecer, então por que eu vou seguir a Jesus? A pergunta aqui dos discípulos, a pergunta aqui de Pedro, é: Senhor, para quem iremos nós? Para quem, Senhor? Essa pergunta de Pedro, portanto, nos põe no centro de uma das mais apaixonadas declarações sobre Jesus, vinda da boca do discípulo, vinda da boca de Pedro, mesmo discípulo que havia feito uma outra afirmativa sublime, quando ele disse acerca de Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E agora, nesse momento, quando Jesus pergunta se os 12 também não querem deixar, Pedro então canta em alto e bom som, dizendo: Senhor, para quem iremos, Senhor? Se somente o Senhor tem palavras de vida eterna. E essa pergunta de Pedro, para quem iremos? Perceba, ela é uma majestosa afirmação em forma de pergunta. Porque aqui, na verdade, Pedro não está perguntando. Ele não está com dúvida. A pergunta de Pedro: para onde iremos nós? Quando Pedro pergunta para quem, Pedro tinha convicção que a religião é um relacionamento entre pessoas, entre nós e Deus. Para quem? Esta afirmação em forma de pergunta dita por Pedro quer dizer: com quem, Senhor? Com quem nós iremos viver? Com quem nós viveremos a nossa vida, Senhor? Com quem nós viveremos quando tudo estiver bem, Senhor? Com quem nós viveremos quando as coisas estiverem difíceis, Senhor? Com que amigos nós poderemos contar na vida, Senhor? O que Pedro está perguntando, em outras palavras, é: Senhor, quem realmente tem interesse por nós? Se não somente o Senhor, quem, Senhor? E Pedro sabe a resposta dessa pergunta. Ele diz: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amém. É como se Pedro fizesse um exame das alternativas da vida que a vida nos apresenta. E depois de fazer esse exame de todas as alternativas que a vida nos apresenta, ele então conclui dizendo: só Jesus tem palavras de vida eterna. Porque observe, nós ouvimos muitas palavras na vida. Nós ouvimos palavras de amigos, nós ouvimos palavras de políticos, nós ouvimos palavras de parentes, nós ouvimos palavras de pessoas sábias, e nós sabemos o quanto elas valem, mas nós também sabemos o quanto elas duram. Sabe por quê? Porque todas essas palavras, ditas por quem quer que seja, todas essas palavras passam, por mais bonitas e profundas que elas sejam. No entanto, as palavras de Jesus, queridos, permanecem para sempre. Amém. Porque foi Ele que disse.
E se ele disse, são palavras sim, que vão passando de geração após geração, e que vão fazendo efeito na vida de milhares e milhares de pessoas. E Pedro então chama Jesus de o Santo de Deus, aquele que jamais pecou na sua vida, aquele que nunca pecou e aquele que ressuscitou dentre os mortos, aquele que viveu um dia entre nós e aquele que continua vivendo entre nós ainda hoje. As palavras de Jesus permanecem, queridos, porque são palavras que nos completam. As palavras de Jesus são incomparáveis, porque Jesus é incomparável. Quem pode dizer palavras como as palavras ditas pelo Senhor? Como diz o próprio discípulo Pedro, são palavras de vida eterna. Quem falará palavras como a do nosso Senhor? João capítulo 15, verso número 15, ele diz: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Em Cristo Jesus, queridos, nós temos um amor que jamais será compreendido. Em Jesus nós temos uma vida que jamais morrerá. Em Jesus nós temos uma justiça que jamais será manchada. Em Jesus nós temos uma paz que jamais será entendida. Em Jesus nós temos um descanso que jamais será perturbado. Só em Jesus nós temos uma alegria que jamais será diminuída, uma esperança que jamais será desapontada, uma glória que jamais será escurecida, uma luz que jamais será obscurecida. Em Jesus nós temos uma felicidade, queridos, que jamais será interrompida, uma força que jamais será enfraquecida, uma pureza que jamais será contaminada, uma beleza que jamais será desfigurada, uma sabedoria que jamais será confundida e recursos que jamais serão esgotados. Só em Jesus são as palavras de vida eterna que não passam. E é por isso que Pedro, ao olhar as alternativas da vida, ele conclui dizendo: não há alternativas comparáveis a Jesus. Não há. O escritor bíblico resumiu dizendo assim: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho, Jesus Cristo. O que é a vida eterna? A Bíblia mesmo vai dizer a mim e a você, referindo-se ao próprio Deus, dizendo: esta é a vida eterna, que te conheça o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. É uma declaração corajosa. Pedro diz: nós cremos no Senhor, nós sabemos que tu és o Cristo. Um outro escritor também, o discípulo João, mas numa outra epístola, ele vai dizer: a vida se manifestou, nós a vimos, dela testemunhamos, e por isso nós proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada em Cristo Jesus. E diante dessas palavras, queridos, recebidas como palavras de vida eterna, as legítimas preocupações da vida, os nossos problemas, as nossas inquietações, as nossas dificuldades, a vida é completamente revista, a vida é completamente reelaborada. Se eu percebo que eu estou para Cristo e não Cristo está para mim, onde quer que eu esteja, quer seja no momento mais fácil da minha vida, assim como diante do momento mais difícil da minha vida, em todos os momentos eu estou, assim como você, assim como a igreja viva do Senhor Jesus, que faz diferença onde ela está. É uma igreja que vive em qualquer situação,
porque ela sabe que ela pode todas as coisas naquele que a fortalece, que é o Senhor Jesus. Mas parece que em algum momento da nossa vida a gente se esquece disso. Que o Senhor nos dá força sim para a gente passar em qualquer momento. Ele tem muito mais a dar a nós do que apenas ficar fazendo favores a nós. Por isso, queridos, diante dessas palavras recebidas como palavras de vida eterna, nós vamos então reelaborar a nossa vida. A minha avó, por parte de mãe, mulher de Deus, já falecida há 15 anos. Ela, natural de Valença, aqui do interior da Bahia, da primeira igreja batista em Valença, uma igreja que fica na praça central de Valença. A vida de minha avó impactou a vida daquela igreja, não somente no seu tempo de vida, mas até hoje. Minha avó ainda continua falando, pregando, testemunhando. Acredite nisso que eu estou lhe dizendo, eu vou lhe dizer por que mais tarde. Minha avó, nos seus últimos anos de vida, minha avó não conseguia mais sair da cama. Mulher de Deus, temente ao Senhor, orava pela conversão do meu avô. Minha avó orou durante 21 anos da sua vida para que o seu esposo, meu avô, entregasse sua vida a Jesus. Mas ela não queria que meu avô fizesse isso por ela. Ela não queria que meu avô fizesse isso para ela, para que algumas pessoas o aceitassem. Não! Ela queria que ele fizesse isso de maneira genuína. Minha avó morreu. E 2 anos depois da sua morte, meu avô entregou sua vida a Jesus. E agora era meu avô que dizia em alto e bom som para todas as pessoas, dizendo: se eu estou aqui na igreja hoje, eu sei e eu devo as orações da minha esposa, que durante 21 anos da sua vida orou por mim. Como ele disse, nos últimos 5 anos de minha avó, ela passou em cima de uma cama, mas quando nós íamos à igreja, era a pessoa que mais participava da igreja. Minha avó mandava poemas para a igreja, poesias para a igreja. Minha avó fazia cânticos e ela enviava para a igreja. Minha avó escrevia muitos artigos e eram colocados no boletim da igreja. Quando nós estávamos lá, parecia que minha avó estava ali, a gente ficava como neto procurando: cadê minha avó? Onde é que ela está? O que é que ela está fazendo? E a gente só se lembrava depois: não, minha avó está em casa, ela não pode andar mais. Era uma das pessoas que mais eram ativas na igreja. Sabe por quê? Porque minha avó era uma dessas mulheres, dessas poucas mulheres que sabem que a vida com Deus é muito mais do que apenas a gente receber os favores de Deus. A nossa vida é para servir ao Senhor com tudo que temos, com tudo que somos. Se estamos bem, nós damos glórias a Deus. Se não estamos, também continuaremos a dar glória ao Senhor com a nossa vida. Porque eu volto a lhe dizer, não importa como você está, o que importa é com quem você está, com quem eu estou. Outro dia eu fui celebrar um casamento. E eram pessoas, tinham muitas pessoas ali naquele auditório, não era na igreja, era no auditório que eles contrataram, era uma churrascaria. E eu ali, antes do casamento, conversando com algumas pessoas, conheci um casal já idoso. E ali eles disseram: olha, eu sou de Valença. Eu disse: eu não acredito. Vocês são de Valença? Somos de lá. Já moramos lá há muitos anos. Eu disse: então eu sei que vocês vão conhecer uma pessoa. E aí eu falei o nome de minha avó: vocês conhecem Nair, que morava na rua do Amparo. E eles disseram: como a gente pode não conhecer aquela mulher de Deus? E aí eles começaram a falar de minha avó, coisas que eu não tinha consciência. Isso foi agora, não tem 3, 4 meses. Minha avó ainda hoje fala pelo seu testemunho dado a Deus. Não tinha o que impedir a minha avó de falar de Jesus. Se ela estivesse bem, ela falava de Jesus. Se ela estivesse doente, ela falava de Jesus onde ela estava, em cima da cama, andando, não podendo andar. Em todo momento ela estava falando de Jesus, porque andar com Jesus é muito mais do que ter os seus problemas resolvidos. Aqueles que são de Jesus, queridos, até mesmo quando passam momentos difíceis, são momentos, são situações em que nós vamos mostrar às pessoas que de fato nós somos homens e mulheres de Deus, porque as pessoas estão lá fora vendo. Viver bem na vida e dar glória a Deus, isso é fácil. Até o incrédulo dá glória a Deus quando está tudo bem na vida. Mas dar glória a Deus quando as coisas não estão bem, só crente faz isso. Só crente faz isso.
Só homem de Deus faz assim. Só mulher de Deus faz assim. Eu quero lhe fazer uma pergunta. O que é que você tem dito quando você passa por momentos difíceis? Será que você ainda abre a sua boca para murmurar? Ou será que é nesse momento que você vai viver como um homem de fé, uma mulher de fé, que glorifica a Deus com tudo que você fala, com tudo que você faz? Se você talvez esteja enfrentando um momento de enfermidade, eu quero lhe dizer o que tem saído da sua boca, dos seus lábios. Outro dia minha esposa foi fazer alguns exames, e ela nova ainda, foi fazer alguns exames de rotina. E o médico disse que ela estava com um comprometimento cardíaco de 50% do seu coração comprometido. E fomos ao médico, foi isso que ele disse, fomos ao segundo, e o segundo disse, é isso mesmo. Fomos a um terceiro, amigo nosso, e pedimos a ele, por favor, não esconda nada da gente. E ele disse, claro que não, eu não posso fazer isso. E ele disse, ele mesmo fez os exames, ele disse, olha, de fato, é isso mesmo. O primeiro médico havia dito que era 49% comprometido, e o outro disse, não, é 50%. 1% não vai fazer diferença. Os 3 médicos. E agora? Vamos fazer a cirurgia então? Não. Essa doença não tem cura. Não tem cura. O que acontece é que ela vai precisar fazer um tratamento, e esse tratamento sendo feito, sendo muito bem obedecido, ela vai poder ter uma vida normal, como de qualquer outra pessoa. Mas não sendo obedecido, naturalmente que ela está comprometida. O coração dela faz 50% do que o meu, do que o seu pode fazer. Quando nós sabemos disso, a primeira coisa que nós falamos é que Deus está fazendo alguma coisa que a gente ainda não sabe o que é. E nós começamos a orar, colocamos diante de Deus, e ali nós começamos a falar com algumas pessoas conhecidas. Queridos, eu quero lhe dizer uma coisa, nós nunca fomos tão amados pela nossa igreja como nesse momento. Quero lhe dizer outra coisa, o nome do Senhor nunca foi tão exaltado dentro da nossa casa como nesse momento. As nossas filhas nunca nos obedeceram tanto como nesse momento. A nossa família nunca esteve tão junta como nesse momento. Eu e ela nunca nos amamos tanto como nesse momento. E é por isso, e aí nós nos lembramos de um verso da palavra de Deus, quando Paulo diz, eu me glorio nas minhas tribulações, porque quando eu estou fraco é ali que eu sou forte. É aquilo que Deus faz conosco. Diante então de palavras de vida eterna proferidas pelo Senhor, a gente vai reelaborar a nossa vida, a nossa história, nós vamos rever quais são os nossos valores, onde está o nosso coração, onde é que a gente tem colocado a nossa vida e a nossa história. E é pela sabedoria do Senhor, pela sua soberania, pela sua misericórdia. Deus pode sim, queridos, fazer grandes coisas no nosso meio. Eu quero que você creia nisso. Eu creio que Deus poderia curar a minha esposa, sim. Mas eu também creio, e eu sei, estou bem certo, de que um dia eu morrerei, assim como ela também vai morrer. E aí nós vamos nos desesperar quando isso acontecer. Você vai se desesperar quando os problemas vierem à sua casa e não tiver jeito. O que você vai fazer? Eu creio sim, queridos, que Deus pode libertar uma pessoa de uma insônia. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode livrar uma pessoa de um vício. Eu creio que Deus pode restaurar um casamento. Eu creio que Deus pode encerrar uma depressão. Eu creio que Deus pode curar uma enfermidade grave. Eu creio que Deus pode reatar relacionamentos afetivos. Eu creio sim que Deus pode confortar um coração enlutado. Eu creio, queridos, que Deus pode trazer condições materiais melhores para nós. Eu creio, queridos, que Deus cuida dos idosos. Eu creio que Deus pode resolver problemas humanamente insolúveis. Eu creio, queridos, que Deus escreve o nosso nome no livro da vida e jamais se apagará. No entanto, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Nós sabemos que as palavras de vida eterna incluem todas essas coisas que eu acabei de falar aqui, é verdade. Mas as palavras de vida eterna não se limitam a todas elas, não.
Porque a vida eterna é muito mais do que tudo isso que eu acabei de falar. É muito mais. É uma vida de confiança no Senhor. É uma vida de esperança em Deus aqui e agora e no futuro também. E o que vai acontecer amanhã eu não sei. Porque não me importa como eu estou, o que me importa é com quem eu estou. E o nosso Senhor nos diz, queridos, na sua palavra, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Amém. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Em outro trecho das Escrituras, o Senhor Jesus também nos diz: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. O Senhor Jesus também disse: eu sou o pão da vida. Ele também disse: o Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. O Senhor Jesus também disse a nós: eu sou a porta, quem entra em mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem e alimento. Em outro trecho das Escrituras, o nosso Senhor também nos lembra: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ele também disse: eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ele também disse: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. São palavras de vida eterna, que não passam nunca mais. Eu quero lhe fazer uma última pergunta: quais são as palavras que você tem acreditado ultimamente? São as palavras dessas pessoas sábias que você tem ouvido por aí afora? São palavras dos nossos políticos, que muitos deles muito bem intencionados, outros tantos não tão bem intencionados assim. Mas são as palavras deles que você tem acreditado? São as palavras de pessoas mais experientes que você tem acreditado? Quais são as palavras que você tem acreditado? Naturalmente que todas essas palavras têm muito valor, é verdade, mas todas elas passam. Todas elas. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Da última vez que eu estive aqui pregando, eu falei sobre o centurião romano. E ele chega diante do Senhor Jesus e diz: Senhor, manda apenas uma palavra e o rapaz ficará curado. Sabe por quê? Porque ele acreditava na palavra de Deus. Muitas vezes nós até dizemos, nós acreditamos, mas quando o problema vem é que a gente percebe se a gente acredita ou não na Bíblia. Sabia disso? E é por isso que muitas vezes, quando os problemas vêm, é que a gente sabe onde está o meu coração, onde está o seu coração. Quem somos nós? Em um desses momentos onde minha esposa foi diagnosticada com essa dificuldade com o coração, uma das minhas filhas voltou-se e disse: mas pai, por que Deus deixou isso acontecer? Eu disse: filha, ele já havia nos alertado desde antes. No mundo tereis aflições. Esteja de bom ânimo. Alguma coisa ele vai fazer que a gente não sabe o que é. Acredite, porque a Bíblia diz assim. E é o que nós temos experimentado, é o que nós temos visto, é a maneira que Deus tem se manifestado na nossa casa, no nosso lar. E essa mesma filha, depois, mais ou menos 15 dias depois, ela virou para a gente e disse assim: pai, depois que mamãe ficou doente, está tão bom aqui. E foi aí que a gente disse: mas seria melhor se ela fosse curada. E ela disse: mas está tão bom, pai. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Talvez você tenha vindo aqui hoje exatamente para pedir alguma coisa ao Senhor. Quem sabe você tem se relacionado com o Senhor Jesus
por interesse em alguma coisa também. É normal. Muitos anos atrás foi assim, ainda hoje é assim. Mas o que eu quero lhe dizer hoje é que Deus pode de fato fazer o que você quer. Mas Deus quer fazer muito mais do que isso na sua vida. Ele quer te dar uma força que você não tem ainda. Ele quer te fazer forte, corajoso. Ele quer que você saiba claramente que Ele está com você. E ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor estará contigo por onde quer que você andar. E você poderá dizer como o apóstolo Paulo: eu me glorio nas minhas tribulações, porque quando eu estou fraco, aí eu sou forte. Porque o meu Senhor tem me sustentado, tem me fortalecido, tem me abençoado. Ele está comigo, Ele é o meu socorro, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Se você busca ser forte nas circunstâncias da vida, eu quero lhe dizer que a vida ainda vai lhe entregar muitas surpresas. Se você quer viver feliz, só se as coisas estiverem bem, eu quero lhe dizer que você ainda vai viver muitos momentos tristes na sua vida. Mas o que Deus quer fazer com você, com o seu coração, é lhe trazer palavras de vida eterna que jamais passarão. Quer sejam momentos bons, quer sejam momentos ruins, de você poder abrir os seus lábios para cantar louvores ao Senhor de gratidão, por perceber que Ele é a sua companhia, Ele é o seu socorro, Ele é o seu pastor e por isso nada te falta. Ainda que seja no momento difícil, nada falta ao seu coração. Queridos, os problemas fazem parte desta vida que nós vivemos. Agora, para onde nós estamos indo não haverá mais dor, lágrimas, sofrimento, mas não é aqui, é nos céus, no novo céu e uma nova terra que o Senhor tem preparado para nós. Hoje aqui Ele quer que você ande por sobre as águas. Hoje aqui Ele quer que você seja mais do que vencedor, passando por momentos bons, passando por momentos difíceis, mas você poderá dizer em todas as coisas: sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor faz de cada um de nós igreja viva do Senhor. Uma igreja, Senhor, que não está titubeando. Uma igreja que não está, Senhor, caindo e levantando, caindo e levantando. Não, Senhor. Uma igreja que está firme diante do Senhor, no caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Porque, ó Deus, para nós não importam as circunstâncias da vida, para nós o que importa é a presença do Senhor na nossa vida, na nossa história, Senhor. E onde o Senhor estiver conosco, Senhor, se necessário for, caminharemos por sobre as águas turbulentas da vida, sim, Senhor. E nos momentos difíceis, ó Deus, o Senhor vai nos segurar em tuas mãos. Porque, ó Deus, nós somos vasos de barro, Senhor, para que a excelência do poder não seja nossa, mas do Senhor, Pai. Por isso, Senhor, é que nós queremos cada vez mais crer no Senhor, confiar no Senhor, viver pelo Senhor, viver para o Senhor. Que esta igreja, Senhor, seja formada de homens e mulheres tementes ao Senhor, que vivem momentos bons, momentos difíceis na vida, mas em todos eles exalta o Teu nome, glorifica o Teu nome, rende louvores ao Senhor, exalta o Teu nome, Senhor. Igreja viva, que faz diferença onde está, é uma igreja que busca, que clama pela Tua presença, que fará todas as coisas. E é por isso, Senhor, que a Tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Obrigado, Senhor, te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Mais uma vez nós agradecemos a Deus pela vida do pastor Adriano, desejosos que Deus continue usando ele grandemente, como usou aqui nesses 3 dias de conferências. Eu também não tenho dúvidas que Deus falou ao seu coração, falou muito ao meu coração, e não tenho dúvidas que falou ao coração da igreja como um todo. Igreja viva, ela faz a diferença, ela tem que fazer a diferença. E ela faz a diferença quando ela ouve a palavra de Jesus, palavras de vida eterna, e coloca essas palavras em prática. Bons momentos nós tivemos aqui. Mais uma vez eu agradeço ao pastor Adriano a disponibilidade, o carinho em ter atendido o nosso
chamado, nosso pedido. Deus continue abençoando o Senhor, sua família grandemente. Deus continue abençoando a vida de cada irmão e cada irmã que está aqui nessa noite, cada visitante também. Dê um forte abraço ao seu irmão, sua irmã. Deseje as bênçãos de Deus na vida deles. Como nós estamos em festa, 13º ano de aniversário, nós teremos lá fora um bolinho, um bolo simbólico com refrigerante, para que os irmãos possam também participar desse momento de comunhão. Lembrando que na quarta-feira nós temos culto de oração às 19h30, mulheres às 17 horas, na sexta-feira homens às 20 horas. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Deus dê a todos uma ótima semana e até lá.